O eco de suas ordens havia sentenciado milhares à morte. Mas em 1946, entre os escombros calcinados da Europa, o destino dos carrascos nazistas estava prestes a mudar para sempre. Não seriam tribunais internacionais nem celas perpétuas. Seriam executados como criminosos, como assassinos em massa, em praças públicas, diante dos mesmos povos que tentaram exterminar. Os generais, os oficiais da SS, os arquitetos do terror nazista, foram despojados de sua arrogância, algemados e levados diante de tribunais decididos a não mostrar clemência. Sabiam que não haveria apelações, que nenhum gabinete em Berlim ou refúgio na América do Sul os salvaria. Um por um, receberiam a mesma brutalidade que impuseram às suas vítimas. Mas foi justiça ou uma vingança brutal? Quantos deles pagaram com a vida e quantos conseguiram escapar nas sombras? Qual foi o destino final dos homens mais temidos do Terceiro Reich? O julgamento de Minsk, a caçada aos carrascos da Bielorrússia. No verão de 1944, enquanto o Exército Vermelho avançava implacavelmente para o oeste, os últimos bastiões da ocupação alemã no território soviético começaram a desmoronar. A Bielorrússia, transformada durante 3 anos em um laboratório da política de extermínio nazista, emergia das sombras com cicatrizes indeléveis. O território bielorrusso havia suportado uma das ocupações mais brutais de toda a Europa Oriental. 1 em cada 4 de seus habitantes pereceu sob o domínio alemão. A terra bielorrussa, coberta de valas comuns improvisadas e aldeias reduzidas a cinzas, guardava silenciosamente o testemunho de uma campanha sistemática de destruição. Povoados inteiros haviam sido apagados do mapa, seus habitantes massacrados ou deportados para o trabalho forçado. As florestas da Bielorrússia, tradicionalmente refúgio e sustento de seu povo, haviam se tornado cenários de execuções em massa e bases para um movimento de guerrilha que representou uma das resistências mais determinadas contra a máquina de guerra alemã. À medida que as forças soviéticas penetravam no território bielorrusso durante a Operação Bagration, no verão de 1944, iniciou-se uma caçada metódica aos responsáveis pela devastação. A ofensiva soviética, com seu avanço avassalador, capturou numerosos oficiais alemães que não haviam conseguido escapar a tempo. Entre os capturados estavam figuras-chave que haviam supervisionado a implementação de políticas de terra arrasada e ações de contra-insurgência particularmente brutais contra a população civil. O alto comando soviético, compreendendo a magnitude simbólica que um julgamento no próprio território onde os crimes foram cometidos representaria, tomou uma decisão calculada. Nem todos os oficiais capturados seriam enviados a Moscou ou aos gulags siberianos. Alguns seriam julgados ali mesmo, em Minsk, a capital da devastada República Soviética da Bielorrússia. Essa decisão não respondia apenas a uma lógica judicial, mas a uma necessidade profundamente política: mostrar à população local que a justiça soviética havia retornado e que os carrascos enfrentariam sua punição no mesmo palco de seus crimes. A máquina judicial soviética começou a reunir evidências em ritmo vertiginoso. As valas comuns foram exumadas sob a supervisão de comissões médicas. As aldeias destruídas foram documentadas meticulosamente. Os sobreviventes, ainda atordoados por anos de terror indescritível, começaram a oferecer testemunhos detalhados sobre as atrocidades presenciadas. As ordens escritas, os registros de execuções e os relatórios de operações capturados das unidades alemãs foram traduzidos e catalogados como provas. Em dezembro de 1945, com a Europa ainda assimilando a magnitude da devastação da guerra, e enquanto os principais líderes nazistas enfrentavam julgamento em Nuremberg, Minsk se preparava para seu próprio acerto de contas com os carrascos que haviam transformado a Bielorrússia em um imenso campo de extermínio. O processo judicial que se aproximava representava mais que um simples julgamento. Era a primeira tentativa da União Soviética de oferecer uma resposta judicial a uma população que havia perdido tudo sob a ocupação alemã. As autoridades soviéticas transformaram o julgamento em um ato de reparação simbólica. Os preparativos foram minuciosos. O julgamento ocorreria na casa dos oficiais de Minsk, um dos poucos edifícios importantes que ainda permaneciam de pé
em uma cidade onde mais de 80% das estruturas haviam sido destruídas. Esse cenário não apenas oferecia o espaço necessário para um procedimento de tal magnitude, como também representava um símbolo da reconstrução soviética já em curso. À medida que os prisioneiros eram transferidos para instalações especiais em Minsk, a população local observava com uma mistura de incredulidade e expectativa contida. Para muitos bielorrussos, ver aqueles oficiais alemães, agora despojados de seu poder e à espera de julgamento, representava uma mudança inconcebível na ordem que haviam conhecido durante os anos de ocupação. O terror que esses homens haviam inspirado transformava-se gradualmente na certeza de que a ordem natural havia sido restaurada. Os carrascos seriam agora os julgados. A imprensa soviética começou a preparar o terreno para o que se apresentava como um julgamento exemplar. Os jornais Pravda e Izvestia enviaram correspondentes especiais e o rádio de Moscou preparava transmissões diárias desde Minsk. A mensagem era clara. O julgamento de Minsk representaria um marco na aplicação da justiça pelos crimes cometidos em solo soviético e serviria como advertência a qualquer futuro agressor em potencial. Ao entardecer de 15 de dezembro de 1945, com uma Minsk parcialmente reconstruída coberta pela primeira neve do inverno, tudo estava preparado para o início do julgamento. Os acusados, vigiados por guardas do NKVD, foram instalados em celas especiais adaptadas nos porões da casa dos oficiais. Na manhã seguinte, enfrentariam não apenas um tribunal militar, mas o julgamento de um povo inteiro que havia sobrevivido à tentativa sistemática de ser apagado da face da terra. Os acusados, generais, SS e oficiais da Wehrmacht. Na madrugada de 16 de dezembro de 1945, 14 homens foram escoltados de suas celas provisórias até o salão principal da Casa dos Oficiais de Minsk. O contraste era evidente. Aqueles que um dia haviam percorrido essas mesmas ruas com o poder absoluto conferido pelo uniforme alemão, agora caminhavam de cabeça baixa, ladeados por guardas soviéticos em direção ao banco dos réus. Entre os principais acusados estava o general Johann Richert, comandante da 267ª Divisão de Infantaria, cujos homens haviam executado a chamada Operação Cottbus na primavera de 1943. Sob seu comando, mais de 6.000 civis foram assassinados e outros 15.000 enviados para o trabalho forçado durante uma ofensiva contra supostos colaboradores dos partisãs. Nos documentos capturados, Richert relatava esses números com a frieza burocrática característica do sistema alemão, detalhando o sucesso da operação em termos de elementos hostis neutralizados. Sentado ao seu lado estava Gottfried von Erdmannsdorf, general da Wehrmacht, que havia supervisionado a criação de zonas mortas ao redor das principais vias de comunicação. Sob suas diretrizes, dezenas de aldeias num raio de 10 quilômetros das estradas estratégicas haviam sido sistematicamente evacuadas e destruídas, com seus habitantes frequentemente massacrados para evitar que fornecessem abrigo ou suprimentos aos partisãs. Os documentos apresentados ao tribunal mostravam sua assinatura em ordens que especificavam que qualquer presença civil deve ser eliminada permanentemente das zonas designadas. Ao lado deles estava o SS Obersturmbannführer Friedrich Jeckeln, que havia supervisionado pessoalmente várias ações especiais contra a população judaica da Bielorrússia. Sob sua coordenação, os Einsatzgruppen haviam executado mais de 30.000 judeus apenas na região de Minsk. Os testemunhos colhidos o descreviam dirigindo pessoalmente execuções, desenvolvendo o chamado Método Jeckeln, de alinhar as vítimas à beira de valas comuns para maximizar a eficiência das execuções e o uso do espaço nas covas. O banco dos réus era completado por oficiais de patente inferior, mas com responsabilidades diretas em crimes específicos. O capitão Hans Hautermann, comandante do campo de concentração de Trostenetz, onde mais de 200.000 pessoas haviam perecido. O major Kurt Petersen, oficial de ligação com os batalhões auxiliares locais, que haviam participado de alguns dos massacres mais brutais sob supervisão alemã.
O tenente Karl Langut, oficial administrativo que havia organizado a confiscação de alimentos durante o inverno de 1941 a 1942, condenando deliberadamente à fome populações inteiras como parte da política de redução de bocas inúteis. Os rostos dos acusados refletiam diferentes atitudes diante do processo judicial que enfrentavam. Alguns, como Richer, mantinham a postura ereta e o semblante impassível de quem ainda se considera um oficial militar cumprindo seu dever. Outros, como Jekyll, mostravam sinais de exaustão nervosa após meses de interrogatórios. Alguns poucos, principalmente os oficiais de menor patente, pareciam genuinamente aterrorizados, talvez conscientes de que suas ações, executadas sob o manto de ordens superiores, seriam agora examinadas como responsabilidades individuais. O contraste com sua anterior posição de poder era absoluto. Vestidos com roupas civis fornecidas pelas autoridades soviéticas, despojados de uniformes, medalhas e insígnias, aqueles homens que haviam tido poder de vida e morte sobre milhões de pessoas, agora aguardavam que outros decidissem seu destino. A ausência de símbolos de autoridade e a humilhante posição de réus representava já, em termos simbólicos, uma primeira forma de justiça para a população que havia sofrido sob seu domínio. As acusações apresentadas contra eles formavam um catálogo dos horrores da ocupação. Eram acusados de implementar políticas sistemáticas de extermínio contra a população civil, criar campos de concentração, ordenar execuções em massa de reféns, deportar civis para trabalho forçado, destruir sistematicamente aldeias inteiras, implementar políticas de fome deliberada, utilizar instalações médicas para o extermínio de doentes e feridos e empregar métodos proibidos de guerra, como o uso de civis como escudos humanos durante operações contra os partisãs. As evidências acumuladas contra eles eram esmagadoras. A promotoria soviética havia preparado meticulosamente mais de 10.000 páginas de documentação. As ordens assinadas pelos próprios acusados constituíam o núcleo da acusação. Documentos recuperados detalhavam com precisão burocrática a execução de elementos hostis, a deportação de mão de obra e a confiscação de propriedades e suprimentos. Os relatórios operacionais escritos pelos próprios oficiais alemães, que à época haviam sido redigidos como provas de eficiência, tornavam-se agora evidências incriminatórias. Junto à documentação escrita, os testemunhos dos sobreviventes adicionavam uma dimensão humana ao processo. Dezenas de testemunhas aguardavam para relatar suas experiências. Uma mulher da aldeia de Katyn, símbolo das 628 aldeias bielorrussas completamente destruídas junto com seus habitantes, estava preparada para descrever como os soldados haviam trancado os moradores em um celeiro antes de atear fogo, atirando em qualquer um que tentasse escapar das chamas. Um antigo prisioneiro do campo de Trostenets explicaria o sistema de seleção que determinava quem morreria imediatamente e quem seria submetido a trabalhos forçados até a exaustão. Um médico bielorrusso testemunharia sobre o tratamento especial recebido por pacientes em hospitais ocupados por forças alemãs. Os acusados, confrontados com esse volume de evidência, adotaram estratégias defensivas previsíveis. A maioria recorreria ao argumento de ter cumprido ordens, apresentando-se como meras engrenagens de uma máquina militar sobre a qual não tinham controle real. Alguns tentariam se distanciar das ações mais extremas, atribuindo-as a unidades especiais como os Einsatzgruppen ou a batalhões auxiliares recrutados entre a população local. Poucos buscariam apresentar as medidas extremas como necessidades militares impostas pela natureza da guerra contra os partisãs. O que nenhum deles podia negar era a realidade documentada de suas ações e o resultado das mesmas. Uma região devastada onde 1 em cada 4 habitantes havia perecido. Enquanto o julgamento se preparava para iniciar formalmente, os acusados enfrentavam não apenas o Tribunal Militar Soviético, mas o julgamento da história e o olhar direto de um povo que havia sobrevivido à sua tentativa de aniquilação. Julgamento e sentenças, quando os carrascos enfrentaram seu destino. Às 10 horas da manhã de 16 de dezembro de 1945, com uma temperatura externa de 15 graus abaixo de zero, teve início formalmente o processo judicial contra os oficiais alemães
capturados em território bielorrusso. A sala principal da Casa dos Oficiais de Minsk, adaptada para a ocasião, apresentava uma disposição que enfatizava o caráter público e exemplar do julgamento. O tribunal ocupava um tablado elevado ao fundo, os réus, um banco lateral à direita, os promotores e intérpretes se situavam à esquerda, e o restante do espaço era destinado a jornalistas, observadores oficiais e um público cuidadosamente selecionado entre sobreviventes e familiares de vítimas. O Tribunal Militar do Distrito de Minsk era presidido pelo General-Maior de Justiça, A.F. Kostenko, ladeado por 2 coronéis juízes. A promotoria, liderada por A.I. Drapkin, promotor militar do distrito, havia preparado uma estratégia processual que combinava a apresentação de documentação escrita com testemunhos diretos de sobreviventes, seguindo um padrão que alternava entre provas documentais e relatos pessoais para maximizar o impacto emocional sem comprometer o rigor jurídico. Após a leitura formal das acusações, que ocupou quase 2 horas devido à extensão e ao detalhamento das mesmas, começou o interrogatório dos réus. A estratégia da promotoria consistiu em abordar primeiro os oficiais de menor patente, estabelecendo fatos concretos e responsabilidades específicas antes de subir na cadeia de comando para demonstrar a natureza sistemática dos crimes. O tenente Karl Langut foi o primeiro a ser interrogado. Responsável pela administração econômica em vários distritos rurais, havia supervisionado a confiscação de alimentos que provocou uma fome deliberada durante o inverno de 1941 a 1942. Diante das perguntas do promotor, Langut tentou se apresentar como um funcionário administrativo que apenas cumpria diretrizes sobre requisições. A promotoria rebateu essa defesa apresentando um memorando assinado por ele mesmo, onde especificava que a população local deve ser considerada um fardo logístico dispensável e que as necessidades alimentares da população não eslava não devem ser consideradas nos cálculos de racionamento. Quando o promotor lhe mostrou estatísticas sobre a mortalidade por inanição nas áreas sob sua administração, mais de 8.500 civis haviam perecido em um único distrito. Langut empalideceu visivelmente. Era uma situação de guerra, respondeu debilmente. As tropas precisavam ser abastecidas prioritariamente. Essa resposta provocou murmúrios indignados entre o público, que o presidente do tribunal teve de silenciar com pedidos de ordem. O interrogatório do capitão Hans Haltermann, comandante do campo de concentração de Trostenets, revelou a mecânica interna do maior centro de extermínio em território bielorrusso. Haltermann tentou inicialmente se distanciar das operações diárias, alegando que sua função era principalmente administrativa. Essa linha de defesa desmoronou quando a promotoria apresentou ordens assinadas por ele mesmo, onde detalhava as cotas diárias de eliminação e os métodos para maximizar a eficiência do processo. Particularmente devastador para sua defesa foi um relatório em que solicitava maior alocação de munição, justificando que o método de eliminação por gás consome menos recursos, mas requer instalações que não estão disponíveis neste setor. Quando o promotor lhe perguntou diretamente sobre seu conhecimento do destino daqueles que entravam no campo, Haltermann finalmente abandonou sua postura defensiva. Todos sabíamos que ninguém sairia dali, admitiu com uma voz quase inaudível. As ordens eram claras. O campo não era de detenção, mas de eliminação. A estratégia processual mudou ao interrogar Friedrich Jeckeln, cujo posto nas SS e responsabilidade direta no extermínio da população judaica bielorrussa o tornavam um dos principais acusados. Ao contrário dos outros, Jeckeln não tentou negar sua participação. Com a frieza técnica de um burocrata, descreveu o desenvolvimento do método de execuções que levava seu nome, como as vítimas eram obrigadas a deitar-se de bruços sobre os corpos daqueles que acabavam de ser executados, formando camadas ordenadas para otimizar o espaço nas valas comuns. Era necessário desenvolver métodos eficientes, explicou com uma perturbadora ausência de emoção. Tínhamos ordens para eliminar toda a população judaica e dispunhamos de recursos limitados. Quando o promotor lhe mostrou fotografias das execuções e perguntou se sentia algum remorso, Jeckeln respondeu com uma frase que ficaria gravada na memória do julgamento. Eu não criei o sistema, apenas o fiz funcionar com eficiência. À medida que o processo avançava para os oficiais de maior patente,
A defesa coletiva começou a se cristalizar em torno do argumento de cumprimento de ordens superiores. O general von Erdmannsdorf, interrogado sobre a criação de zonas mortas ao redor das vias de comunicação, insistiu que tais medidas respondiam a necessidades militares legítimas para combater os partisãs. A guerra na frente oriental não seguia regras convencionais, argumentou. Enfrentávamos uma resistência que não distinguia entre combatentes e civis. A promotoria respondeu apresentando a ordem do alto comando da Wehrmacht sobre o tratamento aos partisãs, destacando que o próprio von Erdmannsdorf havia acrescentado anotações marginais estendendo as represálias a todos os habitantes de povoados suspeitos, independentemente de evidência concreta de colaboração. O general Johann Richer, como oficial de maior patente, foi o último a ser interrogado extensivamente. Sua defesa centrou-se na cadeia de comando militar e na impossibilidade de questionar ordens em tempo de guerra. Eu não determinava a política de ocupação, declarou com a postura ereta de quem ainda se considera um oficial em serviço. Meu dever era implementar as diretrizes do alto comando para pacificar o território e assegurar as linhas de abastecimento. O promotor rebateu essa posição, mostrando que Richer havia solicitado e recebido autorização para implementar medidas excepcionais em sua área de responsabilidade, indo além das diretrizes gerais. Em particular, apresentou um memorando em que Richer recomendava eliminar completamente certas aldeias como exemplos dissuasórios para reduzir o apoio aos partisãs em toda a região. Após 5 dias de interrogatórios, teve início a fase de testemunhos. Um após o outro, sobreviventes de massacres, antigos prisioneiros de campos de concentração e testemunhas de atrocidades específicas compareceram ao tribunal. Seus relatos, precisos nos detalhes e devastadores em conteúdo, desenhavam um panorama coerente de terror sistemático, que coincidia exatamente com os documentos apresentados. Maria Grusdova, única sobrevivente do massacre de Katyn, descreveu como os soldados alemães haviam reunido todos os moradores em um celeiro antes de incendiá-lo. Me cobri com o corpo da minha mãe morta, relatou. Podia ouvir como atiravam em quem tentava escapar das chamas. Seu testemunho provocou lágrimas até mesmo entre os guardas soviéticos que vigiavam a sala. Abram Kagan, sobrevivente do gueto de Minsk, explicou o processo de seleções organizadas por oficiais sob o comando de Jekyll. A cada poucos dias chegavam caminhões, recordou. Os oficiais apontavam para a direita ou para a esquerda. Só depois entendemos que os que iam para a esquerda eram levados diretamente para as valas de Trostenets. O Dr. Mikhail Yegorov, que havia trabalhado em um hospital requisitado por forças alemãs, descreveu como os pacientes considerados irrecuperáveis para o trabalho recebiam injeções letais ou eram transportados para locais desconhecidos de onde nunca retornavam. Tínhamos que preparar listas diárias classificando os pacientes por sua capacidade laboral potencial, explicou com a voz trêmula. Aqueles que recebiam a classificação D desapareciam naquela mesma noite. Enquanto os testemunhos se sucediam, os réus demonstravam reações diversas. Alguns permaneciam impassíveis, olhando para frente sem expressão visível. Outros evitavam deliberadamente o contato visual com as testemunhas. Poucos, principalmente os oficiais de menor patente, demonstravam sinais de colapso emocional à medida que se acumulavam os relatos de atrocidades diretamente ligadas a unidades sob seu comando. No 7º dia de julgamento, com as evidências documentais e testemunhais completamente apresentadas, chegou o momento dos argumentos finais. A promotoria, após resumir meticulosamente as provas apresentadas, concluiu solicitando a pena de morte para todos os réus, argumentando que nenhuma punição menor poderia corresponder à magnitude dos crimes cometidos contra o povo soviético. Os defensores designados, conscientes da impossibilidade de refutar as provas apresentadas, centraram seus argumentos em fatores atenuantes: a pressão da cadeia de comando, o contexto de uma guerra total e a distinção entre os que desenhavam as políticas genocidas e os que apenas as implementavam no campo. Finalmente, em um último ato processual, foi concedida aos réus a oportunidade de se dirigir ao tribunal. A maioria aproveitou para expressar arrependimento,
aludindo a pressões superiores e ao medo das consequências por desobedecer ordens. Suas declarações soavam como fórmulas ensaiadas, desprovidas da convicção necessária para serem consideradas genuínas. Apenas Richer, mantendo até o fim sua postura de oficial militar, ofereceu uma declaração diferente. "Servi ao meu país conforme o juramento prestado", afirmou. "Se agora devo morrer por isso, aceitarei meu destino como soldado." Essa tentativa de dignificar sua posição provocou murmúrios de indignação entre o público. O tribunal se retirou para deliberar na manhã de 29 de dezembro. Após 6 horas de deliberação, o veredito foi unânime. Todos os réus foram declarados culpados das acusações apresentadas. 14 sentenças de morte por enforcamento foram pronunciadas em uma sala agora mergulhada em silêncio absoluto. Ao ouvirem a sentença, alguns dos condenados empalideceram visivelmente. 2 deles precisaram ser amparados pelos guardas enquanto eram escoltados para fora da sala. A execução, anunciou o presidente do tribunal, ocorreria na Praça da Vitória de Minsk 3 dias depois, em 1º de janeiro de 1946. A mensagem simbólica era clara. O novo ano começaria com um ato público de justiça que marcaria o encerramento de um capítulo sombrio e o início de um novo. Para a população da Bielorrússia, devastada por anos de ocupação, o julgamento e a sentença representavam o primeiro reconhecimento tangível do sofrimento padecido e a promessa de que os crimes não ficariam impunes. Execução na Praça da Vitória. 14 forcas para os senhores do terror. A manhã de 1º de janeiro de 1946 amanheceu excepcionalmente fria em Minsk, com temperaturas que desceram até 30 graus negativos. Apesar do clima extremo, desde as primeiras horas da madrugada, uma multidão começou a se reunir na Praça da Vitória e em seus arredores. As autoridades soviéticas, que haviam anunciado a execução pública por meio de cartazes e comunicados radiofônicos, esperavam uma assistência maciça, mas até mesmo suas estimativas ficaram aquém da realidade. Mais de 100.000 pessoas, muitas delas vindas de vilas e povoados distantes, se reuniram para presenciar o enforcamento daqueles que haviam sido seus algozes durante os anos de ocupação. A praça havia sido cuidadosamente preparada para o evento. No centro foi erguida uma estrutura especial, uma plataforma retangular elevada, visível de todos os ângulos, com 14 forcas alinhadas em 2 filas de 7. Cada forca consistia em um poste vertical de madeira de cerca de 3 metros de altura, com uma trave horizontal da qual pendia uma corda com um nó corrediço. Sob cada forca havia sido colocado um banquinho de madeira. A construção, deliberadamente rústica, evocava imagens das forcas improvisadas que os ocupantes alemães haviam utilizado para execuções públicas durante a ocupação, uma simetria simbólica que não escapava aos presentes. Ao redor da plataforma, havia sido disposto um cordão de segurança formado por soldados do Exército Vermelho, enquanto agentes do NKVD em uniforme e à paisana se misturavam entre a multidão para manter a ordem e prevenir qualquer incidente. Alto-falantes instalados em vários pontos da praça transmitiriam a leitura formal das acusações e sentenças, garantindo que mesmo os que estavam na periferia da multidão pudessem acompanhar o procedimento. Para as autoridades soviéticas, a execução pública representava muito mais do que o cumprimento de uma sentença judicial. Era um ato político e simbólico cuidadosamente orquestrado, concebido para múltiplos públicos. Para a população local, uma demonstração de que a justiça soviética havia retornado e que os crimes contra o povo bielorrusso não ficariam impunes. Para a União Soviética como um todo, uma mensagem de restauração da ordem e retribuição pelos sofrimentos suportados. Para o mundo exterior, um aviso sobre o destino que aguardava aqueles que cometessem crimes contra o povo soviético. Às 10 horas da manhã, um silêncio expectante tomou conta da praça, quando uma caravana de caminhões militares se aproximou, vindo da direção da prisão central. Os veículos pararam a cerca de 50 metros da plataforma, fora da vista direta da maioria dos presentes. Somente os que estavam nas primeiras filas puderam distinguir o momento em que os condenados, com as mãos amarradas para trás e escoltados por guardas do NKVD, desceram dos caminhões. Os 14 homens, vestidos com roupas civis sem distintivos e descalços apesar do frio extremo,
outro símbolo deliberado de humilhação, foram conduzidos em fila até a parte de trás da plataforma. Embora o protocolo mínimo de preparação dos condenados tenha sido respeitado, foi-lhes permitido escrever cartas de despedida às famílias e receber assistência religiosa de um capelão militar soviético que falava alemão. Nenhum esforço foi feito para protegê-los das intempéries ou para lhes proporcionar dignidade em seus últimos momentos. Às 10h15, um oficial do NKVD subiu à plataforma e dirigiu-se à multidão por meio dos alto-falantes. Sua voz, amplificada mas distorcida pelo sistema de som primitivo, percorreu a praça enquanto lia formalmente os nomes dos condenados, as acusações pelas quais haviam sido considerados culpados e a sentença proferida pelo tribunal. A leitura, que incluía um resumo dos crimes específicos atribuídos a cada um, estendeu-se por quase meia hora enquanto a multidão ouvia em silêncio. Ao final da leitura formal, os condenados foram conduzidos em grupos de 3 até a plataforma, onde ficaram expostos pela primeira vez à vista completa da multidão. Um murmúrio crescente percorreu a praça, misturando exclamações de reconhecimento, gritos de ódio e, em alguns casos, soluços contidos daqueles que identificavam os responsáveis diretos por seus sofrimentos pessoais ou familiares. Os primeiros a subir foram os oficiais de menor patente, seguindo a mesma hierarquia inversa que havia sido estabelecida durante o julgamento. O tenente Karl Lengoth, cujas políticas de requisição haviam provocado a morte por inanição de milhares de civis, subiu os degraus com passos vacilantes, amparado pelos guardas. Seu rosto, transtornado pelo terror, contrastava com a impassibilidade burocrática que havia demonstrado durante o julgamento ao discutir as cotas de racionamento e necessidades logísticas. Ao seu lado, o capitão Hans Haltermann, comandante do campo de Trostenetz, mantinha o olhar fixo no chão, evitando deliberadamente o contato visual com a multidão. O terceiro homem deste primeiro grupo, um oficial de comunicações cuja unidade havia participado da queima de aldeias como represália, tremia visivelmente, embora fosse impossível determinar se devido ao frio extremo ou ao medo. Os guardas os conduziram às 3 primeiras forcas, onde os posicionaram sobre os banquinhos. Enquanto um oficial lia novamente seus nomes e acusações, algozes vestidos à paisana colocaram as cordas em seus pescoços, ajustando os nós com meticulosa precisão técnica. A um sinal do oficial comandante, os banquinhos foram retirados simultaneamente. O impacto visual dos 3 corpos suspensos provocou uma reação imediata entre a multidão. Um rugido coletivo, mistura de vingança satisfeita e horror visceral diante da realidade física da morte. Alguns testemunhos posteriores relataram ter visto Lengoth convulsionar por quase 2 minutos antes de ficar imóvel, enquanto Haltermann pareceu morrer quase instantaneamente. Apenas 5 minutos depois, enquanto os corpos ainda permaneciam visíveis, o segundo grupo de condenados foi conduzido à plataforma. Entre eles estava Friedrich Jeckeln, cujo posto nas SS e responsabilidade direta no extermínio de judeus bielorrussos o tornavam um dos acusados mais notórios. Ao contrário dos primeiros executados, Jeckeln mantinha uma postura militar, caminhando ereto em direção à forca designada. Apenas um tique nervoso na mandíbula revelava a tensão interna por trás da fachada de controle. A execução desse segundo grupo seguiu o mesmo protocolo: posicionamento sobre os banquinhos, colocação das cordas, leitura final das acusações e retirada simultânea dos suportes. O corpo de Jeckeln, talvez devido ao seu peso considerável, caiu com um movimento mais brusco, provocando um som audível de tensão na corda que percorreu a praça como um estalo. Várias testemunhas relataram que sua morte pareceu especialmente prolongada, com espasmos que continuaram por mais de 4 minutos. O processo continuou metodicamente. O terceiro grupo incluiu oficiais de inteligência e logística cujos nomes eram menos reconhecíveis para a maioria dos presentes, mas cujas funções haviam sido igualmente essenciais para o sistema de ocupação e extermínio. A essa altura, um silêncio espectral havia descido sobre a multidão, substituindo os gritos iniciais. A temperatura extrema, combinada com o impacto psicológico de testemunhar múltiplas execuções em rápida sucessão, havia transformado a atmosfera de vingança jubilosa em uma contemplação sóbria e quase ritual da justiça em sua forma mais primária.
Os últimos a subir ao cadafalso foram os oficiais de mais alta patente, o general von Erdmannsdorf e, finalmente, o general Johann Richert. Como comandante da 267ª Divisão de Infantaria e oficial de maior hierarquia entre os condenados, Richert representava simbolicamente a culminação do processo. Aos 58 anos, com cabelos grisalhos e porte ainda marcial apesar das circunstâncias, sua figura evocava a imagem do oficial profissional alemão que havia conduzido a máquina de guerra nazista. Enquanto era conduzido à última forca disponível, na extremidade da plataforma onde já pendiam os corpos de seus 13 subordinados, Richert manteve a compostura que demonstrara durante todo o julgamento. Segundo testemunhas oculares, chegou até a ajustar ele próprio o nó da corda, quando considerou que o algoz não o havia posicionado corretamente. Um último ato de controle que impressionou até mesmo aqueles que o odiavam. Antes que o banquinho fosse retirado, Richert pronunciou algumas palavras que apenas os guardas e algozes mais próximos puderam ouvir, mas que depois foram relatadas por diversos testemunhos. Assim termina a guerra para nós. Não houve arrependimento explícito nem reconhecimento de culpa nessa frase final, apenas a constatação fatalista de um militar que aceita a derrota definitiva. Às 11h45, após a execução do último condenado, o oficial comandante declarou formalmente concluída a sentença. Os corpos permaneceram expostos por mais uma hora, enquanto a multidão começava lentamente a se dispersar. Muitos dos presentes, especialmente aqueles que haviam viajado de longe, demoraram-se na praça, contemplando em silêncio o que para eles representava o encerramento simbólico de anos de sofrimento sob a ocupação. O destino final dos corpos nunca foi oficialmente anunciado. Segundo documentos desclassificados décadas mais tarde, eles foram transportados para um local não identificado nos arredores de Minsk, onde foram enterrados em uma vala comum sem marcas nem registros precisos. Essa disposição final, deliberadamente anônima, buscava evitar que os túmulos pudessem se tornar locais de peregrinação para simpatizantes em potencial no futuro, seguindo a mesma lógica que levou as autoridades soviéticas a espalhar as cinzas de Hitler e de outros líderes nazistas em locais secretos e não identificados. O impacto imediato da execução sobre a população de Minsk e de toda a Bielorrússia foi complexo e profundo. Para muitos, especialmente os que haviam perdido familiares ou sofrido diretamente sob a ocupação, representou um ato de justiça há muito esperado, uma retribuição que, embora não pudesse reparar as perdas sofridas, ao menos proporcionava certo senso de encerramento. Testemunhos recolhidos por historiadores descrevem sensações de alívio, justiça feita e até libertação emocional entre os que presenciaram as execuções. Para outros, particularmente entre a população mais jovem que havia crescido conhecendo apenas a violência da guerra, a execução pública representou uma continuação da brutalidade que havia caracterizado a época, ainda que agora com os papéis invertidos. Alguns testemunhos registram impressões de horror, desumanização e até compaixão involuntária diante do espetáculo da morte, independentemente de quem fossem os executados. A imprensa soviética cobriu extensivamente o evento, apresentando-o como um triunfo da justiça socialista e uma mensagem clara para qualquer potencial agressor futuro. O Pravda dedicou toda a sua primeira página à execução, com manchetes que proclamavam: cumpre-se a justiça do povo soviético e os carrascos da Bielorrússia enfrentam sua punição. As fotografias dos corpos enforcados foram publicadas sem censura, como documento visual da vitória final sobre aqueles que haviam tentado destruir a nação soviética. Em nível internacional, a reação foi mais dividida. A imprensa ocidental, embora geralmente favorável aos julgamentos de criminosos de guerra, demonstrou certo desconforto diante do caráter público e espetacular da execução. O The New York Times descreveu o evento como justiça necessária administrada com métodos que lembram demais os próprios nazistas, enquanto o London Times questionou se a barbárie pode realmente ser vencida utilizando seus próprios métodos. Para as autoridades soviéticas, no entanto, essas considerações eram secundárias diante do valor simbólico e político que o evento representava no contexto da reconstrução pós-guerra. A execução pública na Praça da Vitória de Minsk
havia cumprido múltiplas funções: proporcionar um encerramento emocional à população traumatizada, demonstrar a restauração da autoridade soviética, estabelecer um precedente dissuasório para futuros inimigos em potencial e, talvez o mais importante, incorporar a resistência contra a ocupação nazista à narrativa heróica que sustentaria a reconstrução da União Soviética no pós-guerra. Na manhã de 2 de janeiro de 1946, enquanto trabalhadores municipais desmontavam silenciosamente a estrutura que havia servido de cadafalso, a Praça da Vitória já começava sua transformação em um espaço comemorativo que, nas décadas seguintes, se tornaria um dos principais locais de memória coletiva da Bielorrússia. O terreno onde as forcas haviam sido erguidas ficaria permanentemente marcado na consciência coletiva da nação, um lembrete físico dos extremos da crueldade humana e da possibilidade, sempre incerta, sempre imperfeita, de alcançar alguma forma de justiça após o horror. Justiça ou vingança, o legado sangrento do julgamento de Minsk. O julgamento e a execução pública dos oficiais nazistas em Minsk constituíram um episódio carregado de significados múltiplos e contraditórios, que foi interpretado de formas diversas ao longo das décadas. O passar do tempo permitiu uma análise mais serena e matizada do que, na época, foi apresentado pelas autoridades soviéticas como um simples ato de justiça histórica e por alguns observadores ocidentais como uma mera exibição de vingança. A primeira questão que surge ao avaliar o processo de Minsk é sua legitimidade jurídica. Diferentemente do Tribunal de Nuremberg, estabelecido com participação internacional e sustentado por princípios jurídicos explicitamente formulados para a ocasião, o julgamento de Minsk foi conduzido exclusivamente sob jurisdição soviética, aplicando leis e procedimentos desenvolvidos no contexto do sistema judiciário soviético do pós-guerra. Os defensores de sua legitimidade apontam que os acusados receberam garantias processuais básicas: representação legal, direito de apresentar provas e testemunhas em sua defesa e procedimentos públicos e documentados. O tribunal baseou suas decisões em abundante documentação e testemunhos diretos de testemunhas presenciais, mantendo ao menos a forma externa de um processo judicial legítimo. Os críticos, no entanto, questionam se os acusados tiveram uma verdadeira oportunidade de defesa em um contexto em que sua culpa era considerada evidente desde o início e onde o resultado do processo parecia predeterminado. O fato de todos os acusados terem recebido a mesma sentença, independentemente de seus diferentes níveis de responsabilidade, sugere para alguns historiadores que o processo respondia mais a necessidades políticas e simbólicas do que a considerações estritamente jurídicas. A historiadora Anne Applebaum, especialista em história soviética, afirmou que os julgamentos soviéticos de criminosos de guerra, embora baseados em crimes reais e evidência genuína, estavam inevitavelmente impregnados da lógica do sistema soviético, onde a justiça individual frequentemente se subordinava a objetivos políticos mais amplos. Essa avaliação reconhece simultaneamente a base factual legítima do processo e sua instrumentalização política. Para além de sua estrita legalidade, o julgamento levanta questões filosóficas mais profundas sobre a natureza da justiça após atrocidades em massa. Pode algum castigo ser verdadeiramente proporcional a crimes que envolvem o assassinato sistemático de centenas de milhares de civis? A execução de alguns perpetradores serve como reparação significativa para as comunidades devastadas? Onde termina a justiça retributiva e começa a vingança coletiva? O filósofo político Michael Walzer argumentou que, após atrocidades de escala genocida, a justiça convencional é inevitavelmente inadequada, não porque seja excessiva, mas porque nenhum castigo pode se equiparar à magnitude do crime. Sob essa perspectiva, processos como o de Minsk devem ser avaliados não apenas por sua adequação a padrões jurídicos abstratos, mas por sua capacidade de proporcionar alguma forma de reparação simbólica a sociedades profundamente traumatizadas. A natureza pública e espetacular da execução tem sido particularmente controversa. Para as autoridades soviéticas, a exibição pública da execução cumpria funções didáticas e catárticas, mostrar tangivelmente o fim do terror nazista,
proporcionaram um encerramento emocional às vítimas e estabeleceram um precedente dissuasório. Nas palavras do promotor soviético L.E. Drapkin, a justiça não deve apenas ser feita, mas ser vista sendo feita, especialmente quando os crimes foram cometidos à vista de todos. Críticos como o historiador Timothy Snyder apontaram, no entanto, que ao adotar métodos semelhantes aos utilizados pelos ocupantes, execuções públicas com valor espetacular, as autoridades soviéticas obscureceram a distinção moral entre a brutalidade do regime nazista e a justiça que pretendiam representar. Essa crítica toca em uma contradição fundamental, a de combater a desumanização com métodos que, por si só, contêm elementos desumanizadores. A avaliação do julgamento deve considerar também seu contexto histórico específico. A Bielorrússia havia sofrido uma das ocupações mais brutais de toda a Europa. 1 em cada 4 habitantes havia perecido. Mais de 600 aldeias haviam sido completamente destruídas junto com suas populações, e a capital, Minsk, havia sido reduzida a escombros. Nesse contexto de devastação sem precedentes, a demanda social por justiça imediata e visível era extraordinariamente intensa. O historiador bielorrusso Ales Adamovich, que viveu como adolescente sob a ocupação alemã, oferece uma perspectiva matizada. Para quem não viveu o terror cotidiano daqueles anos, é fácil julgar retrospectivamente a severidade ou espetacularidade dos castigos. Para os que sobrevivemos, a execução pública de alguns perpetradores representou apenas um pálido reflexo da justiça que teria sido necessária para equiparar o sofrimento infligido a populações inteiras. O impacto do julgamento na memória coletiva bielorrussa foi profundo e duradouro. Diferente de outros países europeus, onde os processos contra criminosos de guerra ocorreram majoritariamente em tribunais internacionais ou foram dirigidos por potências ocupantes, a Bielorrússia experimentou esse acerto de contas diretamente em seu próprio território e com ampla participação local. Esse fato contribuiu para integrar o julgamento e a execução na narrativa nacional de resistência, sofrimento e reivindicação que sustentaria a reconstrução da identidade bielorrussa no pós-guerra. Durante a era soviética, o julgamento de Minsk foi incorporado à narrativa oficial sobre a Grande Guerra Patriótica, apresentado como exemplo da justiça socialista e da determinação soviética de punir os agressores fascistas. Monumentos, cerimônias comemorativas e materiais educativos reforçaram essa interpretação, que servia simultaneamente como lembrança histórica e como advertência para potenciais inimigos futuros da União Soviética. Após a dissolução da URSS e a independência da Bielorrússia em 1991, a interpretação do julgamento sofreu certos ajustes. Sem abandonar sua centralidade na memória coletiva nacional, a ênfase passou de sua dimensão ideológica soviética para seu significado como resposta a um trauma especificamente bielorrusso. O sofrimento particular da Bielorrússia, durante a ocupação e sua resistência tenaz, passaram a ocupar o centro do relato, deslocando parcialmente a narrativa soviética mais ampla. Historiadores contemporâneos como Vladimir Adamushko empreenderam uma reavaliação crítica do processo, reconhecendo tanto suas bases factuais legítimas quanto seus aspectos problemáticos. O julgamento se baseou em crimes reais documentados meticulosamente, mas seu desenvolvimento foi inevitavelmente marcado pelas necessidades políticas do momento e por concepções de justiça que hoje consideraríamos ao menos parcialmente questionáveis. Essa reavaliação, no entanto, não diminuiu a centralidade do evento na memória histórica bielorrussa. O Museu Estatal da Grande Guerra Patriótica em Minsk dedica uma sessão inteira ao julgamento, apresentando evidências documentais, fotografias do processo e testemunhos tanto de participantes quanto de observadores. A execução pública é tratada com maior cautela. É reconhecida como fato histórico, mas não são exibidas imagens gráficas, refletindo uma sensibilidade contemporânea que difere da crueza deliberada das reportagens de 1946. O local onde as execuções foram realizadas, a atual Praça da Vitória em Minsk, continua sendo um dos principais espaços comemorativos da capital bielorrussa. Embora não exista uma placa específica que marque o lugar exato das forcas,
uma omissão significativa por si só, o monumento central da praça e a chama eterna comemorativa estabelecem uma continuidade simbólica com os eventos de janeiro de 1946, integrando-os à narrativa mais ampla de sofrimento e libertação nacional. Para as gerações mais jovens de bielorrussos, nascidas na era pós-soviética, o julgamento de Minsk adquiriu uma relevância renovada no contexto dos debates contemporâneos sobre justiça transicional, crimes contra a humanidade e responsabilidade histórica. Documentários, romances históricos e estudos acadêmicos recentes têm contribuído para uma compreensão mais complexa e matizada do evento, situando-o tanto em seu contexto histórico específico quanto no marco mais amplo da evolução do direito internacional humanitário. O julgamento também tem servido como ponto de referência em discussões sobre outros processos de justiça transicional na Europa Oriental após o colapso do comunismo. A comparação entre os mecanismos de responsabilização implementados após a Segunda Guerra Mundial e aqueles aplicados, ou não, após a queda dos regimes comunistas, gerou reflexões significativas sobre continuidades e descontinuidades na justiça histórica. Foi o julgamento de Minsk um ato de justiça legítima ou uma exibição de vingança coletiva? A resposta provavelmente contém elementos de ambas as interpretações. Baseado em crimes reais documentados de forma exaustiva, o processo ofereceu às vítimas um reconhecimento formal de seu sofrimento e uma forma de encerramento simbólico. Simultaneamente, seu desenvolvimento foi marcado pelas necessidades políticas do regime soviético e por concepções de justiça que privilegiavam o impacto público sobre as garantias individuais. Essa dualidade não é exclusiva do caso de Minsk, mas característica de muitos processos de justiça transicional após conflitos de extrema brutalidade. Como assinalou a filósofa Judith Shklar, a linha entre justiça e vingança é sempre mais tênue e permeável do que gostaríamos de reconhecer, especialmente quando os crimes julgados atingiram níveis de atrocidade que desafiam nossas categorias morais e jurídicas convencionais. O verdadeiro legado do julgamento de Minsk talvez resida precisamente nessa complexidade irreduzível, como lembrete de que a justiça após atrocidades em massa é sempre imperfeita, sempre insuficiente, mas também sempre necessária, que as tentativas de responder ao horror extremo inevitavelmente refletem as tensões morais e políticas de seu tempo, e que o verdadeiro desafio para gerações posteriores não consiste em emitir julgamentos absolutos sobre processos históricos, mas em extrair deles lições que permitam desenvolver mecanismos de justiça mais eficazes e humanos para o futuro. Testemunhos proibidos, verdades silenciadas e segredos enterrados. Entre os aspectos menos conhecidos do julgamento de Minsk está o tratamento de certos testemunhos que, por razões políticas, foram sistematicamente silenciados ou modificados. Maria Savitskaya, enfermeira que havia trabalhado em hospitais sob ocupação alemã, apresentou evidências sobre a colaboração de certos funcionários locais na identificação de pacientes judeus para sua eliminação. Seu testemunho, problemático demais para a narrativa oficial que apresentava a resistência soviética como monolítica, foi editado nos registros públicos, eliminando todas as referências a colaboradores bielorrussos. As memórias não publicadas do promotor assistente Grigory Zhukov, descobertas em arquivos desclassificados em 2006, revelam detalhes perturbadores sobre as condições de detenção dos acusados. Segundo Zhukov, 5 dos 14 réus apresentavam sinais evidentes de terem sido torturados durante os interrogatórios preliminares. No entanto, a decisão consciente de não questionar os métodos utilizados para obter confissões respondia à prioridade absoluta do caso. Não podíamos permitir que tecnicalidades processuais minassem um julgamento de importância histórica, escreveu Zhukov, revelando as contradições internas daqueles que buscavam simultaneamente justiça e vingança. Um documento particularmente revelador, recuperado de arquivos militares alemães, demonstra que Johann Richard havia solicitado em fevereiro de 1944 ser dispensado de seu comando na Bielorrússia, citando métodos excessivamente severos contra a população civil, que considerava contraproducentes para os objetivos militares.
Essa solicitação foi rejeitada por seus superiores, que o ameaçaram com ações disciplinares caso persistisse em sua fraqueza. Esse documento, que potencialmente poderia ter matizado a responsabilidade de Richer, foi deliberadamente excluído do julgamento pela promotoria soviética. A repercussão internacional do julgamento foi mais significativa do que costuma ser reconhecido. Na Argentina, onde já começavam a se estabelecer redes de fuga para criminosos de guerra nazistas, a ampla cobertura midiática das execuções em Minsk provocou uma aceleração dos esforços para criar identidades falsas para oficiais da SS. Documentos desclassificados do Serviço de Inteligência argentino revelam que ao menos 16 oficiais que haviam servido na Frente Oriental anteciparam sua saída da Europa após verem as imagens de Minsk, temendo enfrentar destino semelhante. Entre os observadores do julgamento estava um jovem promotor soviético chamado Roman Rudenko, que tomou notas detalhadas sobre os procedimentos. Essas observações influenciariam significativamente sua posterior atuação como promotor-chefe soviético nos julgamentos de Nuremberg, onde implementaria técnicas de apresentação de provas e estratégias de interrogatório aperfeiçoadas durante o processo de Minsk. Detalhes técnicos sobre as execuções, omitidos em relatórios oficiais, mas documentados em informes internos do NKVD, revelam o macabro profissionalismo aplicado ao processo. Uma equipe especial de 3 carrascos experientes foi trazida de Moscou para garantir que as execuções fossem eficientes e sem incidentes. As cordas utilizadas haviam sido tratadas com uma solução especial para evitar que congelassem nas temperaturas extremas, e seu comprimento foi calculado especificamente de acordo com o peso de cada condenado para maximizar a probabilidade de uma morte rápida por fratura cervical, em vez de uma asfixia prolongada. Segundo testemunhos de guardas que participaram do transporte dos condenados, 3 deles tentaram suicidar-se na noite anterior à execução. Friedrich Jeckeln tentou cortar os pulsos com um fragmento de metal extraído de sua cama, enquanto 2 oficiais de menor patente tentaram enforcar-se com tiras rasgadas de suas próprias roupas. Essas tentativas foram frustradas pela vigilância constante ordenada especificamente para impedir que os condenados escapassem da justiça pública por meio do suicídio. Em última análise, o julgamento e a execução pública dos oficiais nazistas em Minsk permanecem como um capítulo fundamental, porém ambíguo, na história da justiça do pós-guerra. Um episódio que reflete tanto a determinação legítima de punir crimes horrendos quanto as contradições inerentes a qualquer tentativa de responder ao mal extremo com os instrumentos limitados da justiça humana.